Olá! Nesse vídeo de hoje, falarei um pouco a respeito de como a energia física luminosa obtida pela Terra por meio do Sol é transformada em energia química. E ao longo da organização dos seres vivos em uma cadeia alimentar, essa energia ela é passada na forma de energia química, ou seja, da forma dos alimentos, para os demais organismos vivos em uma cadeia. Falarei um pouco a respeito dessa, desse fluxo de energia química ao longo de uma cadeia ou até mesmo de uma teia alimentar, em que essa última, a teia alimentar, ela mostra a relação que existe entre os seres vivos que ali estão inseridos naquele ecossistema. Mas primeiro precisamos estar atento a alguns conceitos. O primeiro é o conceito de produtividade. Então, é a taxa pela qual a energia é adicionada aos corpos dos organismos sob a forma de biomassa. Existe um organismo que é capaz de produzir a maior quantidade de biomassa do planeta, que são as plantas, pois elas são capazes de formar compostos que são ricos nestes compostos energéticos. Ou seja, a maior produtividade primária de energia, a qual estará disponível para todo o restante da cadeia ou da teia alimentar, estão nos organismos chamados de produtores. Ou seja, os organismos produtores são as algas e são as plantas, porque são capazes de fazer fotossíntese. A quimiossíntese, que também ocorre em bactérias, entra nessa produtividade. Basta lembrarmos que uma cadeia alimentar, se formos representá-la numa forma direta ou linear, como um triângulo, a base da cadeia, onde nós encontramos maior quantidade de produção e biomassa, são nas plantas. A biomassa é a quantidade de matéria que é armazenada nos corpos de um grupo de organismos, seja nas plantas, seja nos herbívoros, seja nos carnívoros, seja nos onívoros. E o tipo de produtividade ela pode ser bruta ou líquida. A bruta é o 100%. A líquida é o que sobra depois que o organismo utiliza aquela energia absorvida ou ingerida para crescer e se desenvolver. A líquida seria aquela que está armazenada e que vai ser utilizada para por outro ser vivo. Assim, cerca de 99,9% de toda a energia que a Terra possui nesse exato momento é proveniente do Sol. Parte dessa energia ela é perdida ou refletida pela atmosfera. Aquilo que é perdido na forma de calor. Basta fazermos um exercício básico e saber que nós, mamíferos, estamos aquecidos. A nossa temperatura corporal está ali em torno de 36, 37 graus. Logo, essa temperatura está sendo perdida na forma de calor. Então, a energia entra na Terra na forma de luz solar e ela sai na forma de calor. Se nós fôssemos um carro ou um equipamento, usando um simbolismo mais econômico possível, nós conseguimos ainda assim perder aproximadamente 60% de toda a energia que nós temos. Conseguimos apenas armazenar cerca de 40% dela. E parte dessa energia ela é perdida na forma de calor. Então, tanto as plantas, como os carnívoros, como os herbívoros e também os organismos decompositores, eles perdem energia na forma de calor. Mas ao longo do processo, começando a partir das plantas, essa energia ela vai sendo quimicamente transformada e passada para os demais seres vivos. Pensem que quem está na base da pirâmide alimentar, ou seja, as plantas, produz praticamente 100% de energia bruta. E se ela utilizar, vamos fazer uma conta,
apenas 90% dessa energia ficar armazenada e ela usar 10%, quando um herbívoro consumir uma planta, ele irá consumir 90% dessa energia. Mas esse herbívoro perde essa energia. Vamos supor que sobre 50%. Esse 50% é o que vai ser passado pelos organismos superiores. Logo, quem estiver no topo de uma cadeia alimentar irá passar maior parte do tempo caçando e se alimentando, porque lá em cima a quantidade de energia que chega é menor em relação aos níveis mais baixos. Assim, o conceito de produtividade primária é a produtividade dos produtores primários de um ecossistema, ou seja, planta. A produtividade primária bruta, ou PPB, é a taxa pela qual a energia solar é capturada em moléculas de açúcar durante a fotossíntese. Produtores, como as plantas, elas utilizam parte dessa energia para a respiração celular e para o seu metabolismo, além de usar essa energia para seu crescimento. Já a produção primária líquida é a produtividade primária bruta menos a taxa de perda de energia para o metabolismo e para a manutenção do corpo do animal. Em outras palavras, é a taxa a qual a energia é armazenada como biomassa por plantas ou outros produtores primários e disponibilizada aos consumidores de um ecossistema. A eficiência na produtividade é a relação que, na média, apenas cerca de 10% da energia armazenada como biomassa em um nível trófico, ou seja, um nível alimentar, será armazenada como biomassa. Essa energia armazenada, ou seja, estes 10%, é o que será armazenada como biomassa no próximo nível trófico. Ou seja, os produtores primários, tais como as plantas e as algas, elas conseguem armazenar cerca de 7.600 quilocalorias por metro quadrado por ano. Os consumidores primários, tais como as larvas e os caramujos, 1.100 calorias por metro quadrado por ano. Percebam que ao longo do tempo, ao longo da alimentação, essa energia ela vai sendo perdida não só na forma de calor, mas utilizada no metabolismo. Logo, podemos entender que o fluxo de energia ele é unidirecional e decrescente ao longo da cadeia alimentar. Ele é maior nos produtores e vai se perdendo ao longo dos consumidores primários, dos consumidores secundários e dos consumidores de terceira ordem. Assim, essa energia ela pode ser quantificada ou balanceada com conceitos outros, por exemplo, de organismos autótrofos. Embora na literatura didática a definição entre autótrofos e heterótrofos fique didaticamente como sendo aqueles organismos que podem produzir o seu próprio alimento, autótrofo, e aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento, heterótrofo, o conceito correto seria dizer que os organismos autótrofos eles são capazes de utilizar uma fonte inorgânica de carbono para produzir matéria orgânica. Logo, os heterótrofos eles usam uma fonte orgânica de carbono. Nesse caso, os autótrofos utilizam como fonte primária o CO2, por meio de processos como a fotossíntese e a quimiossíntese. A fotossíntese, a fonte de energia necessária para converter o CO2 em matéria orgânica, provém da luz. Já a quimiossíntese, essa energia de ativação, ela provém de uma reação química envolvendo o CO2. Como exemplo, alguns organismos autótrofos, a base da cadeia alimentar, está representado não só
aqui nos organismos terrestres, como as árvores, as bromélias, como também em ambientes aquáticos. Muito obrigado!